Olá! O mundo se prepara para um dos eventos mais esperados na agenda internacional de meio ambiente, a Conferência das Partes sobre a Mudança Climática, a COP26. Ela está marcada para novembro e vai reunir os 195 países que assinam o Acordo de Paris em um encontro de 12 dias para estabelecer novas metas e estratégias capazes de frear o aumento das emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, reduzir o aquecimento global. Em abril, já houve um preparativo para essa conferência, que foi a Cúpula do Clima, um evento online devido à pandemia. Mas o que aconteceu ali com o Brasil especificamente reforça o que a gente já vinha acompanhando há um tempo. Um ceticismo das demais nações perante as propostas anunciadas pelo governo federal, que já haviam sido enviadas em dezembro de 2020 à ONU e foi avaliada por cientistas do Observatório do Clima como, abre aspas, insuficiente e imoral. E o tempo está correndo para que novas ações sejam desenhadas e decisivas contra o que a própria ONU define como emergência climática e que o Fórum Econômico Mundial define como cataclismo antes que seja tarde demais. Ou seja, 2021 já é um ano complicado de crise de saúde pública por conta da pandemia e também agora um ano emblemático para as políticas ambientais do Brasil, que estão em xeque, né, professora Ana Maria Helminski de Ávila? Bem-vinda ao Giro Ambiental. Olá, é um prazer. Seja bem-vinda. Para quem não conhece, Ana Maria é pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura da Universidade Estadual de Campinas e é a nossa entrevistada de hoje para falar desse tema que é particularmente essencial, muito importante. Vamos entender aqui antes de mais nada. Até o fim de 2020, 75 signatários, nações signatárias, submeteram à ONU suas contribuições nacionalmente determinadas, que são as NDCs, na sigla em inglês. O que são as NDCs? São documentos em que os governos especificam quais metas e medidas pretendem implementar a curto, médio e longo prazo para contribuir com a queda dos impactos ambientais do aquecimento global. E foi nessas propostas que o Brasil teve seu documento interpretado como insuficiente e imoral. Ana Maria, o que nós propusemos ou deixamos de propor que nos foi concedido esse título de insuficiente e imoral? O que aconteceu? Uma das principais questões assim desse documento, né, é que o que o Brasil apresentou e o que o Brasil vem desenvolvendo, né, na verdade, nas políticas nos últimos anos. Então, as questões seria, digamos assim, tudo muito correto, tudo muito eficiente, se realmente o que a gente vê nas propostas estivessem de acordo com o que vem sendo apresentado nas políticas e o que vem sendo, assim, como é que eu vou dizer, vem em desenvolvimento no nosso país. Porque para nós, assim, o nosso grande compromisso, o Brasil ele é um protagonista nesse assunto, né, das mudanças climáticas. Nós tivemos a Eco 92, enfim, ele vem historicamente sendo um protagonista. Só que o que a gente vem percebendo, não é que nós vemos percebendo, o que vem sendo notificado e o que as coisas que vêm acontecendo vem em contramão a tudo isso que deve ser, digamos assim, ratificado com relação às tomadas de decisão, com relação à mitigação e adaptação. Então, nós aqui no Brasil, nós temos os três pilares das mudanças climáticas nossos aqui são o desmatamento, né, sobretudo aí da região amazônica, dos cerrados, a questão das energias renováveis, né, da nossa fonte de energia, das energias renováveis, e reduzir a queima de combustíveis fósseis, né, e a questão da agricultura, né, da mudança de uso e ocupação do solo. Mas, quando o Brasil apresenta um documento
e que ele realmente vem demonstrando politicamente uma situação oposta, isso vem apresentar como se fosse uma piada mesmo, uma coisa que não está de acordo com as ações tomadas aqui dentro do nosso país. Que tipos de ações, Ana Maria, e políticas públicas ou falta delas, a gente vem observando aqui no Brasil que demonstram essa contradição? A gente tem o desmatamento, a gente tem queimadas, inclusive o Brasil havia se proposto a diminuir, né, as queimadas e desmatamento, e na verdade 2020 foi um ano recorde em desmatamento e com relação a queimadas foi o ano de maior número de focos em uma década. Além disso, que outros fenômenos a gente observa no Brasil que demonstram que esse documento nem sempre está de acordo com o que a gente pretende fazer? Dentro desse tripé que a gente falou, que seriam das energias, da mudança e uso e ocupação do solo e as queimadas, né? O nosso principal, digamos assim, o nosso calcanhar de Aquiles que nós estamos verificando é a questão do desmatamento e automaticamente dessa mudança de uso e ocupação do solo, que na verdade estão atrelados. Porque com relação à energia, né, as energias renováveis, as nossas fontes de energia, nós temos um protagonismo ainda muito importante, que são a questão, né, dos biocombustíveis, né, e a questão também da própria energia elétrica, né? Que nós temos, que apesar de ser um grande desafio, eu diria assim, que nas próximas décadas, essa questão das energias, né? É um desafio muito grande por conta da economia, por conta de tudo que deve ser mudado, digamos assim, para que a gente possa, redirecionado, eu diria, né? Para que a gente possa entrar nesse protagonismo com mais força. Mas, de forma geral, em termos de energia, nós estamos tendo um caminho, assim, um encaminhamento bastante positivo, porque nós temos a nossa principal matriz, né, de energia aqui, né, das energias, por exemplo, das energias, nós temos a parte das hidrelétricas, né, da nossa energia elétrica, nós temos as hidrelétricas, a energia eólica e a energia solar, que tendo assim, um crescimento bastante importante aqui no nosso país. Então, eu diria que isso é uma situação bastante positiva, né? Então, nesse quesito, o Brasil vem apresentando uma iniciativa bastante positiva. Agora, a nossa principal questão negativa e vista pelos países, né, membros, pelos países, né, signatários, a nosso principal digamos assim, as nossas principais ações que, na verdade, não estão de acordo em nada com a sustentabilidade e que isso é extremamente, digamos assim, mal visto, né? É a questão do desmatamento e a questão da mudança de uso e ocupação do solo, que, na verdade, estão atrelados. Então, eu diria assim que são os dois principais problemas nossos aqui. E agora o relógio está fazendo tic-tac, temos poucos meses para a gente realizar a COP26. Outros países também se encontram em uma situação mais fragilizada, porque não apresentaram uma proposta suficiente, né? Isso é importante frisar que Paris não o Brasil não é um país exclusivo dessa visão negativa que os demais países têm. Mas agora, Ana Maria, nessa reta final, né, nesse contexto fragilizado que nós temos, o que o Brasil precisa fazer para se adequar ao Tratado de Paris e o que a ONU e as convenções globais esperam para que a gente atinja a meta de redução de aquecimento global? Já vou responder a tua questão, mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que é bem importante, é que, por exemplo, os Estados Unidos, eles, com o governo Trump, eles abandonaram, né, o Acordo de Paris, né, e eles partiram para digamos assim, uma postura política totalmente oposta, porque por questões, algumas questões, né, políticas, evidentemente, mas eles retornaram a toda essa agenda internacional de sustentabilidade e mudanças climáticas, né, com o governo Biden.
Então, isso é uma iniciativa muito importante, e essa chamada, digamos assim, essa aproximação com o Brasil, né, não aproximação com o Brasil, mas sim essa contato, né, que o Biden fez aqui com o nosso país e tudo. Então, isso é é uma iniciativa muito importante para, digamos assim, reverter essas nossas ações e tentar retomar e pertencer novamente, assim, como um país protagonista nessas ações internacionais, como o Brasil vinha sendo. Mas reforço que a grande questão, e é um desafio enorme que nós temos pela frente, que é reduzir o desmatamento. A gente já viu que em 2020 nós tivemos um aumento expressivo no desmatamento na floresta amazônica, na região dos cerrados, com queimadas, né? E esse ano a gente já vem observando também que isso vem se repetindo. Então, de forma geral, nós ainda teríamos que fazer uma ação muito importante para que a gente pudesse realmente retomar aos trilhos, né, ao que nós vínhamos antes nesse movimento. Mas, pelo menos por enquanto, não tem uma ação efetiva por parte do nosso governo ainda, infelizmente. E o que a gente pode dizer, Ana Maria, a respeito das pesquisas sobre o aumento da temperatura média do planeta? Porque a ONU também espera, né, temos uma meta de redução, porque a gente vem assistindo inúmeros fenômenos aí no mundo, inclusive, né, derretimento de geleiras, que já estão demonstrando para onde nós estamos caminhando. Qual é a nossa meta? O que a gente tem que fazer para reduzir esse aquecimento global? Olha, a grande questão é que nas últimas décadas, né, o planeta aumentou em média 1 grau. E o que se espera, né, é que não esse aumento de temperatura que vem ocorrendo nas últimas décadas, nos últimos anos, ele não ultrapasse 2 graus até o fim deste século. Mas a grande luta é que essa temperatura não chegue, né, a 1,5 graus. Nós já chegamos a 1 grau, mas que ela não chegue a 1,5 graus. No máximo, assim, tipo, extrapolando a 2 graus. Por quê? Porque se nós tivermos esse aumento, realmente a situação é irreversível, né? E alguns cientistas já dizem que nós já estamos numa emergência climática e que a situação é irreversível. Inclusive, alguns cientistas também defendem que todas as ações, elas já são muito difícil da gente reverter, porque esses gases de efeito estufa, eles são gases de longa vida, que já estão na atmosfera, né? Mas a grande questão é que nós devemos ter essas ações imediatas. E controlar o desmatamento é uma ação imediata, urgente e extremamente importante. E a redução, né, da expansão de áreas agricultáveis nessas áreas de desmatamento. A ideia é que o Brasil tem condições, o Brasil tem áreas agrícolas, o Brasil tem áreas de pastagens, o Brasil tem condições de aumentar a sua produção em termos de rendimento e produção de grãos, sem precisar explorar essas áreas de preservação ambiental de florestas e cerrados. Então, existem trabalhos que foram desenvolvidos nas últimas décadas, inclusive o CEPAGRE participou de alguns deles, em que não há necessidade de ampliação dessas áreas de florestas, mas sim essas áreas que estão subutilizadas, que elas sejam, de forma geral, potencialmente desenvolvidas para que a gente possa produzir mais, melhor, inclusive com uma forma até mais econômica e sustentável. E quais são as consequências, Ana Maria, desse não olhar para as questões de políticas ambientais para a humanidade em um futuro breve e distante? São muitas, né? É uma questão irreversível. Inclusive, nós estamos numa pandemia, né? Uma situação catastrófica, né, que a gente vive globalmente, né? Mas alguns cientistas defendem, inclusive, que as mudanças climáticas, até por conta das consequências,
e desse negacionismo, que esse negacionismo é o que faz com que a gente caminhe numa situação contrária àquilo que a gente, digamos, que a ciência está provando que deve ser evitado, que é a questão da não preservação, né? Esse negacionismo da política, né, é que faz com que a gente caminhe no sentido contrário ao que a ciência vem mostrando e que é possível. Por exemplo, tem vários projetos, por exemplo, na Amazônia, né? Tem a Amazônia 4.0, né, que é um projeto extremamente importante, né, e que vem mostrando que a Amazônia tem condições de desenvolver, de produzir sem o seu desmatamento, né, porque é produzir utilizando a floresta, é produzir, né, de acordo com a sustentabilidade, ou seja, tem muito mais a ganhar com a manutenção da floresta de pé do que sem ela. E assim como outras, como essa questão, por exemplo, da expansão da agricultura, né, que é desnecessário o uso de terras, né, agricultáveis, de floresta, para a expansão da agricultura, com digamos assim, essa fala, né, que a gente precisa produzir para sustentar, evidentemente que precisamos produzir agricultura para sustentar, isso é inegável, né, mas as questões andam juntas, né, a questão ambiental e a questão econômica, elas não podem se separar, mas esse é um desafio muito grande, que a economia vê a sustentabilidade como uma forma de perda, né, e aí é que a gente caminha no sentido contrário. Então, a gente não precisa desmatar e perder toda essa reserva, esse recurso natural, para que a gente possa produzir mais e melhor. É possível produzir grãos sem essa expansão, sem esse movimento de negacionismo, que é o que a gente vem verificando na nossa política. Que vem atrapalhar ainda mais, não só na questão climática, mas também na própria pandemia de coronavírus, né? Aí a gente poderia fazer uma edição só sobre negacionismo, renderia um dia inteiro, né, Ana Maria? Renderia, com certeza, um dia inteiro sobretudo, né, a gente pode relacionar isso também à questão da educação, em todos os aspectos, né? A educação, nesse sentido, ela é fundamental, eu diria que é para tudo, né? A educação é tudo, né? Mas, desde da pessoa que pode se sentir como um ator, que ela dentro do seu local onde ela vive, no seu bairro, ela pode agir, pode tomar consciência de várias questões que podem ser ações mitigatórias. Mas enquanto a gente preserva e alimenta esse negacionismo, é muito cômodo, né? E é muito mais fácil a gente ter esse negacionismo como uma ação de tomada de decisão, né? Porque a gente sempre precisa por exemplo, pensar na questão da conservação ambiental, e a gente precisa se sentir parte desse processo, desde os eventos extremos meteorológicos, como as secas que a gente vem percebendo, que elas vêm se intensificando, é nítido isso, né? A gente percebe aqui na nossa região, né, que as secas vêm se tornando mais intensas e mais frequentes, as chuvas também mais localizadas, quer dizer, a gente já está vivendo isso, já é um panorama nosso, da nossa vida, do nosso presente. Imagina isso se intensificando mais no futuro. Então, é o nosso dia a dia que a gente pode, de alguma forma, se inserir no contexto, não é uma questão para o final do século, não é assim, das próximas gerações que elas vão se sentir, não, nós já estamos vivenciando isso. Enquanto nós temos o negacionismo, nós estamos incentivando para que essas coisas venham a se intensificar ainda, né, mais rapidamente e de forma mais intensa. E é importante também, né, para a gente concluir a nossa entrevista, Ana Maria, que o Acordo de Paris, né, o Tratado de Paris, ele é um conjunto de valores e culturas que nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, já estamos fazendo no nosso dia a dia, né? Então, de nada adianta a gente apresentar um documento que seja suficiente e moral, mas a gente não separa o nosso lixo, a gente joga lixo na rua, a gente não ensina uma criança a cuidar do meio ambiente, a gente joga máscaras de proteção facial no mar. Então, é um conjunto de valores que a gente precisa mudar e é para ontem, né, Ana Maria? Sim, e isso vai trazer melhor qualidade de vida para nós. É isso que a gente precisa entender, né?
Isso vai trazer melhor qualidade. Imagina se a gente evita que os eventos extremos venham a se repetir mais frequentemente, de forma mais intensa, né? A gente vê o lixo e a biodiversidade, né? A redução aí dessa biodiversidade, as espécies que já estão em extinção, a própria produção agrícola, que é limitada, tem a sua geografia agrícola, onde produz mais e melhor, quer dizer, de repente a gente vendo tudo isso mudando, né, os ciclos da produção, por exemplo, o estado de São Paulo é um grande produtor de café, né, imagina se essas questões todas passam a não existir mais, a gente já sente até um certo saudosismo só de pensar, né, imagina a gente realmente começando a viver tudo isso, então a gente pode evitar, e a gente faz parte, cada um no seu pontinho faz parte, e a gente precisa, de alguma forma, procurar ler e se inteirar dessas questões, que isso é muito nosso, é muito do nosso dia a dia, não é uma questão que vai acontecer e muito distante, não, é uma questão cultural, e a gente aprendendo um pouquinho a cada dia, e um pouquinho de boa vontade, vai fazer a gente mudar, a gente ter ações, né, proativas. Agora, enquanto esse negacionismo se estender e se intensificar, a gente vai caminhando num caminho realmente da emergência climática e, em algum momento, isso se tornando irreversível e mudando totalmente a nossa condição do nosso clima do planeta, esse clima que nós vivemos como nós conhecemos. Que tenhamos luz, então, para esboçar novas ações. Ana Maria, quero muito agradecer sua participação. A gente, enquanto jornalistas, né, a gente tem entrevistado pessoas de tantos lugares do Brasil, graças à tecnologia, que veio de maneira forçada por conta da pandemia. A gente não pode trazer nossos entrevistados, mas que bom receber alguém, né, um especialista da nossa terra, aqui da Unicamp, que nos traz tanto orgulho. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua entrevista. Muito obrigada, até a próxima, estamos à disposição. E para você que ficou aqui com a gente nesses minutos de Giro Ambiental, meu muito obrigada também. Te espero na próxima edição, hein? Até! Tchau!